Tá gravando. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, terça-feira, 28 de outubro. Todo mundo assustado, né? Com uma operação policial gigante, né? Que é na capital, mas mexe com o emocional de todo mundo do estado, entendeu? Talvez a gente tenha até alguns convidados do Praenem que ficaram sem aulas hoje, presenciais. A gente suspendeu. São bem-vindos, mas eu acho que a tendência é não aparecerem porque muitos não são chegados à educação online. Mas se tiver alguém aqui, é bem-vindo. Tem alguém aqui, tem sem terra, sem teto, sem dinheiro, e agora tem uma nova categoria, os sem aula. Então, a gente abriu essa possibilidade ou para a história ou para a física, para quem quiser participar, entendeu? Tem alguém que ficou sem aula e entrou hoje aqui para estudar, do Pré-ENEM, lá de Maricá? Clara Ribeiro, Homem Bela também é da UERJ. Maria Eduarda, Sofia, Lucas, Cláudia, Maria Eduarda. Tá bom. Bem-vindos, vamos começar. Na verdade, pessoal, essa aula ajuda para quem vai fazer Enem, porque são 10 temas que eu vou aprofundar. É uma prova da UERJ, o material está na tela, não precisa postar nos grupos, o material está na tela e a gente lê, estuda o assunto, o tema, às vezes tem uns vídeos de apoio, entendeu? O importante é estar todo mundo unido, em segurança, em paz. Quinta-feira, que era para a gente estar todo mundo junto, né? Que é a revisão de história do Brasil. Mas, se é para começar hoje, a gente já está aqui hoje, tá bom? Bem-vindos. Hoje também vai ter o sorteio do livro do Che Guevara, né? Isso aí. Tá bom. A Amanda informou quantos alunos? 18. Pessoal, tem um livro também do Che Guevara, que é um livro de 920 páginas. É um presente. Mas é mais para quem gosta de história mesmo. É uma rifa de R$ 10, tá bom? Então, a gente vai dar uma chance aí até às 8 e aí vai entregar o livro por Moto Uber, tá bom? Mas hoje não, né? Porque hoje tá perigoso. Vamos lá? Isabela, vou mostrar para eles como é que funciona. Lê a primeira questão, por favor. Vamos lá. Indique duas causas na Inglaterra e uma consequência econômica desse movimento. Pode repetir? Indique duas causas para a reforma religiosa na Inglaterra e uma consequência econômica desse movimento. Pois é. Pessoal, aqui os alunos eles fazem, eu corrijo no privado, por áudio, né? E hoje é a correção mais temática. Hoje é o chamado aprofundamento, tá bom? Então,
A pergunta é sobre a reforma religiosa na Inglaterra, um assunto que todo mundo já estudou aqui, na UERJ, no Enem. A reforma religiosa, ela tem a origem dela com Lutero, na região germânica, contra a venda de indulgências. Mas a pergunta, Isabela, é na Alemanha ou na Inglaterra? Na Inglaterra. Então, pessoal, na Inglaterra tem dois caminhos. O primeiro caminho, mais fácil, que os alunos optaram, é o da Revolução, é o da Reforma Anglicana, em 1534. Por quê? Porque o rei Henrique VIII se aproveitou da crise do catolicismo para fazer sua própria religião, o anglicanismo, onde ele se tornou o chefe. A Igreja Anglicana, de 1534, ou seja, depois do Lutero, depois do Calvino, era uma reforma oportunista, porque o catolicismo estava desmoralizado, o rei era católico, os nobres eram católicos, e aí ele abandonou o catolicismo e criou sua própria igreja. O grande motivo não é essa questão do divórcio que vocês aprendem. Isso é uma mentira dele para jogar o povo contra a igreja católica, contra o Papa. Na verdade, Henrique VIII queria as terras da Igreja Católica, porque a Igreja Católica tinha 1/3 das terras na Europa e na Inglaterra. Então ele aproveita a crise do catolicismo, que começou lá atrás com Lutero, e dá meio que um golpe no catolicismo. Não tem nada a ver com moralização, com salvação. A Igreja Anglicana é uma conveniência. O rei Henrique VIII da Inglaterra se aproveita da crise do catolicismo, rompe com o catolicismo e cria sua própria igreja anglicana. Qual é a coisa mais importante dessa igreja? É que o rei se torna o chefe da igreja, o que é um absurdo, porque o rei já tem o poder temporal, que é o poder dos homens, e ele passa a ter o poder espiritual, que é o poder religioso. É um perigo isso. Então a igreja anglicana, ela nasce por causa disso. Pode repetir a primeira parte da pergunta? Indique duas causas para a reforma religiosa na Inglaterra. Pois é. Então, desmoralização do catolicismo, interesse do rei nas terras católicas. Esse é um caminho. O caminho, na minha opinião, mais difícil e melhor, que tem a ver com a questão 3, tem que ler a prova toda. Questão 3 é sobre a Revolução Puritana, atos de navegação. Hoje a prova tem um foco grande na Inglaterra. A questão 3 e a 1, elas tinham um lado, que a primeira revolução na Inglaterra, a primeira reforma protestante, é a puritana, que é o nome do calvinismo. Calvinismo é na Suíça. Na Inglaterra é puritanismo. Vamos estudar muito isso hoje. Então a burguesia, ela queria uma nova ética religiosa, onde ser rico
não fosse pecado. O catolicismo era feudal. Então a burguesia vai querer um novo caminho para o céu. E esse novo caminho para o céu chama-se puritanismo. Então você podia responder pelo lado do anglicanismo e pelo lado do puritanismo, ok? Ou mesclar as duas respostas. O interesse da burguesia em uma nova ética religiosa, que aceitasse o comércio, a usura. O que é usura? É aquele teu amiguinho da escola, da rua, que tu pede R$ 10, ele te empresta, mas cobra 20. Alguém tem um amigo assim na aula? É o agiota, é o usurário, é quem empresta dinheiro a juros. Tá bom? Pessoal da Enem, sejam bem-vindos. A única diferença é que é uma aula um pouquinho mais profunda, entendeu? Mas os assuntos são quentes. Reforma protestante está cotado para cair esse ano. No Enem, eu mesmo dei para todos vocês. Tá bom? Isabela, lê só a primeira parte da resposta. Tá. Causas. Interesse do rei Henrique VIII nas terras da Igreja. Interesse da burguesia na queda de taxas e impostos. Interesse da burguesia em ampliar o seu poder no parlamento. Interesse do rei em fortalecer sua autoridade a partir da criação de uma igreja subordinada diretamente a ele. E não concessão da anulação do casamento do rei com Catarina de Aragão pelo Papa e consequente interdição de seu casamento com Ana Bolena. Pois é, esse último aí, pessoal, é um pretexto, ok? O rei usou isso como pretexto. Porque esse rei é aquele que casou 8 vezes. Só não casou mais porque a última mulher matou ele. Henrique VIII, ele queria poder. Então, a igreja anglicana é uma igreja absolutista, onde o rei é o chefe. Qual é a segunda pergunta? Indique uma consequência econômica desse movimento. Eu considero a principal a ascensão da burguesia. Por quê? Porque o puritanismo ele vai levar à Revolução Puritana, que a gente vai ver daqui a pouco na questão 3, que foi a primeira vez na história que a burguesia chegou ao poder no mundo. Só pela questão 3 já vale a pena a gente estar junto. A gente está com um problema de segurança no Rio. Meu filho falou, eu dei uma cochilada antes da aula, meu filho falou que subiu de 64 mortos para 81. Confere isso, pessoal. Meu Deus do céu, que horror. Nós temos alunos na UERJ de todos os bairros do Rio, temos alunos do Complexo do Alemão, da Penha. Vamos orar pelos nossos alunos, entendeu? Eu não suspendi a aula aqui, porque a gente suspendeu todas as aulas presenciais. E o professor Marcos, ele sugeriu manter física, que não tem muito aluno, e manter história, para a gente poder pelo menos ter um escape, né, para quem quiser estudar, entendeu? Para não dar uma tristeza, uma depressão, tá bom?
Isabela, qual é o nosso pico aí? 47. Tá bom. Então vamos lá. Outra consequência é a venda das terras católicas. O rei vai vender. Na Inglaterra, e vai criar uma nobreza não feudal, chamada gentry. A Inglaterra tinha a nobreza feudal, que é o que vocês conhecem, que é anglicana, conservadora, e vai ter uma nobreza não feudal. Se alguém puder escrever no chat, é gentry, G de governo, E de escola, N de nada, T de tatu, R de rua, Y de Ivônia. Tá bom? Alguém pode digitar? Já foi, já digitaram. Então, pessoal, gentry, claro que é uma coisa dificílima. Isso aqui é uma aula para a UERJ específica. Mas todo mundo sabendo fica mais fácil. É uma coisa que praticamente só tem na Inglaterra. É uma nobreza não feudal. É uma nobreza capitalista. E tem a ver com essa aula. Por quê? Porque o rei vendeu terras. Ok? É uma política interessante, entendeu? Que faz parte da história inglesa. É uma diferença. É uma nobreza não feudal. Lê para eles a resposta oficial, a chave de respostas. William, travou um pouquinho. Você pediu para ler a segunda parte? Lê para eles a chave de resposta. Consequências: aceleração do processo de cercamento dos campos, início da projeção da Inglaterra como potência econômica e naval na Europa, e confisco e leilão das terras da Igreja Católica, ampliando os recursos disponíveis à monarquia. Tá bom? O mais importante é a ascensão da burguesia, transição para o capitalismo. Tudo isso na questão 3 vai voltar. Eles botaram duas questões sobre a Inglaterra. A primeira e a terceira, tá bom? Mas eu posso dar uma geral para ajudar vocês? Já que a gente está junto aqui, espero que todo mundo protegido. Posso dar uma geral? Bom, a primeira reforma foi em 1517. Foi com Lutero. Como é que era a forma de salvação? Na Igreja Católica é fé e obras. E na Igreja Luterana, pessoal, só para fazer uma revisãozinha. Lutero é salvação só pela fé. Isso aí. Mas Lutero é feudal ou capitalista? Muito bom, muito bom. Vamos lá. Então, católico, fé e obras. Luterano, salvação pela fé. E o calvinismo? Calvinismo, na Inglaterra, é puritanismo, tá? Vê se não erra isso. O calvinismo defende que é só a fé? O calvinismo defende fé e o quê? Vamos brincar no chat. Fé e o quê?
predestinação. O que é isso? Deus escolhe quem vai para o céu e quem não vai. Pessoal, um momento muito importante no nosso encontro hoje, para todos. Para todos. Eu sei que para quem às vezes é do Enem, a aula parece um pouco mais chata, mas daqui a pouco melhora. O que é muito importante para vocês? Para todos. O luterano, ele defende que só Deus salva, só Jesus. O calvinista, puritano, ele defende fé e predestinação. Não tem vaga para todo mundo no céu. Então Deus escolhe quem vai para o céu ou não. Como é que Deus escolhe? Através do trabalho. Meus alunos, nós estamos em 1500, por uma coincidência, 1534, 1524. A gente está 500 anos atrás. Não tinha socialismo, não tinha nada disso. Então, como é que o trabalhador vai ser ganho para o trabalho? Pelo puritanismo, pela ideia de que se eu trabalhar de forma honesta e dedicada, Deus vai me salvar. Então, se eu progrido, se eu subo na vida, se eu melhoro um pouquinho, é porque Deus está me escolhendo, está me predestinando, entendeu? Meus alunos, cuidado. Para o calvinismo, a miséria que é do demônio, a pobreza é que é uma desgraça. É isso aí, leia o chat dos outros alunos. A prosperidade no trabalho e no lucro era um sinal de que você poderia ter sido salvo. É isso aí. O sucesso material é um índice da salvação. Porque essa igreja é a igreja da burguesia, que queria uma nova ética religiosa. E o anglicanismo? O anglicanismo é uma conveniência. Então, replay. Católicos, salvação pela fé e obras. Luteranos, salvação só pela fé, caráter feudal. Calvinistas, salvação pela fé e predestinação, capitalista. E o anglicanismo, na verdade, é uma conveniência. Foi uma forma do rei. Sabe aquele teu amigo que quando você faz uma besteira, ele finge que nem te conhece? Sei lá, soltou um pum, ele sai correndo. Ainda fala que você peidou. Pois é, na Inglaterra, os católicos, os nobres, esse rei, ele abandonou o catolicismo, ele se aproveitou, entendeu? Não é tão ideológico como Lutero, como Calvino. É um oportunista. Mas ganhou poder, terras e fortaleceu o absolutismo. Até a questão 3. E daqui a pouco a gente vai matar o rei. Tá bom? Gostaram? Gostaram, pessoal? Ou seja, não é só a questão. Mais importante sou eu, pegando um ponto e revisando para você, tá bom? Alguém quer perguntar alguma questão? Perdão. Na questão número 1, apenas nessa questão, nesse assunto, alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade? A Ana pediu no chat para explicar a parte de obras no catolicismo. Obras é indulgência, é pagando, fazendo caridade, entendeu? Tem alguém do Enem aí na aula? Ô, Isabela. Eu, Tem a Júlia, Júlia que falou com você e o Marcos. Você tá indo aí, Marcos? Tô olhando aqui, ele já saiu, já saiu.
Então, quem mais está aí além de você? A Júlia. Júlia? É, eu que tava falando sobre o chat. Ô, Júlia, galera, a Júlia vai ensinar essa questão das obras, tá bom? Vamos lá para você lembrar. Rapidamente, tá? Como é que é? Amiga, só ouve e ajuda os alunos. Faça uma caridade. Eu só vou contar um podre da sua vida. Pessoal, a Júlia, ela já existia no feudalismo. É doutora, advogada. E aí, uma vez, ela pecou. E ela foi se confessar com um padre. O padre era eu. Eu vivi, eu nasci há 10 mil anos atrás. E aí ela chegou, Padre William, eu pequei. Eu falei, o que você fez, minha querida? Eu matei 6 pessoas. Falei, por que, minha filha? Ah, porque elas riram de mim. E aí eu matei as 6. Aí eu falei, mais alguma coisa, minha filha? Mais, padre. Eu cortei as 6 cabeças, os 12 pés, os 12 braços. Mais alguma coisa, minha filha? Depois eu fiz uma fogueira e queimei todos eles. Tem como Deus me absolver? Aí eu falei, claro, você pegue 6% do seu feudo e doe para a nossa igreja católica, que Deus vai absolver seus pecados através da indulgência. E assim, a nossa pecadora assassina, Júlia Simas, foi absolvida pela fé em Deus e pelo apoio às obras religiosas. Podia ser pior. Eu dei uma aliviada porque é uma aula de revisão. É uma aula mais rápida. Dinheiro, terra, tá bom? Ana Carolina. Eu também acho, Ana Carolina, um horror essa Júlia Simas. A pecadora de marca maior. Ela foi condenada a ser vampira, desde a Idade Média até hoje. Tá Foi bom? só um pequeno vacilo. Já paguei. Hã? Foi só um pequeno vacilo, um pequeno erro, mas eu já paguei. Um pequeno pecado, né? Isso, pequeno. Alguma coisa eles fizeram, né? É verdade. Viva a Idade Média. Bom, questão 2, pessoal. Eu tenho essa aula gravada, não dá para ver a aula toda. Eu tenho que ver 10 temas. Ainda tem coisas mais importantes, tá bom? Já tem alguns minutos. Vamos para número 2, que é um assunto muito importante. 2. Apresente duas justificativas para o incentivo do Estado português à importação de mão de obra escrava para sua colônia na América. Só isso? Sim, o comando é só isso. Bom, isso é um presente. O teu irmãozinho do 8º ano, tua irmãzinha do 8º ano, pode escrever no chat quem quiser participar ao vivo, tá bom? Mas isso é um presente, né? Mas vamos começar pelo que não pode dizer.
Vocês têm que parar com essa história de dizer que o índio é preguiçoso. Eu vou levar vocês em Maricá, na aldeia, tem o cacique Tupã, eu vou dizer para eles que vocês falaram isso. O índio não é indolente nem preguiçoso. É que o índio, ele é malandro. Ele conhece o território. Então o índio fugia para o interior. A Igreja Católica era contra escravizar o índio porque ela achava que o índio podia ser salvo e o negro não. Ela achava que o negro, por ter ritos demoníacos, que é a matriz africana. Aliás, Isabela, eu vou até te mandar um negócio sobre isso depois. Eu não mandei, não? Você mandou 2 vídeos de Do Revolução Papa. Puritana e de greve. Ah, tá, não. Eu vou mandar depois do Papa Nicolau V, que disse que o negro tinha que ser escravizado para pagar os pecados. Eu separei isso, eu não mandei, mas vou mandar. É terrível, vou botar no meu status. Então, além do mais, o negro ele já tinha experiência no açúcar, nas ilhas do Atlântico, Madeira, Açores. Então essa questão era muito fácil. Lê o gabarito para eles, minha amiga. Justificativas. Oposição da Igreja Católica à utilização do indígena como escravo. Dificuldade de apresamento dos indígenas em função de sua migração ou fuga para o interior. Lucratividade do tráfico internacional de escravos, semelhante à de uma grande empresa, favorecendo traficantes e a coroa portuguesa. Falta de braços para a lavoura dos principais produtos coloniais, devido a um ciclo de doenças ocorridas na segunda metade do século XVI, responsável pela morte de milhares de indígenas, e caráter fortemente hierárquico da sociedade portuguesa desse momento, marcada pelo uso legitimado da escravidão. Pois é, pessoal. Eu vou ver no chat aqui, ver as respostas. Melhorou a internet? Tá boa sim. Bom, qual é o nosso pico, Isabela? 55. O Marcos ele fica chamando a galera. Pouca gente vai querer assistir aula. Eles já não gostam de online lá. O importante é quem está aqui é aproveitar, tá Aqui bom? no chat Vamos cuidar tinha da uns nossa 10 do vida. Enem. Quinta-feira, pessoal, é o dia de Brasil. Aliás, você que é da UERJ, vai ser posta uma enquete com temas de Brasil. Você tem que trabalhar e responder até quinta-feira, porque lá no Enem eles já responderam, ok? E aí tem que saber o que vocês vão decidir. Vocês vão ter na UERJ 12 opções, as 12 mais votadas lá. Aí eu vou somar e vou ver o que dá para fazer. Mas na quinta-feira é só teoria, tá? Só resumos, não tem questão não, tá? Vai servir para o Enem, mas principalmente para o UERJ. É uma geral de Brasil, tá bom? Vai ser um dia importante. Sim, a internet no Rio está com problema. Gente, 81 mortos. Que tristeza. E eu não quero assustar vocês, mas esse governador ele não é muito inteligente. Então, provavelmente, o Comando Vermelho ele vai reagir em todos os lugares que ele tem influência, no estado inteiro. Ou seja, isso pode piorar. Mas eu não quero
deixar vocês. Sim, depois manda lá o gabarito, mas agora o gabarito sou idiota, tá bom? Gente, claro que o comando vermelho tem que ser enfrentado, destruído, entendeu? Não tem a menor dúvida disso. Mas amanhã vai estar tudo resolvido no Rio de Janeiro? Ah lá, ó, Caio Souza, ó. Pessoal, alguns estão reunidos orando. Nós estamos reunidos estudando. Não vamos deixar comando vermelho, governador, não vamos deixar nada nos impedir de estudar. E quem está numa situação de risco, não pode estar na aula, está preso em algum lugar. A minha comadre que trabalha aqui comigo, ela está presa aqui, porque ela mora na Tijuca, está tudo fechado. Tá bom? Vamos seguir, pessoal? Qual é o nosso pico, Isabela? 56. Ah, eu queria que passasse de 63. Mas é difícil, né? Mas vamos lá. Pessoal, agora o grande presente da noite, que é a questão número 3. É um grande assunto. Bora, bora, bora? Explique a importância do ato de navegação para a economia inglesa e aponte duas ações políticas da República Puritana. Tá bom. Pessoal, você que é do Enem, chama um amigo para estudar. Vai que cai a prova. Às vezes eu acerto só na UERJ, acerto só no Enem, ou acerto só nos dois. Vai que tudo tem uma explicação. A gente está aqui junto, aqui. Eu cheguei até a pensar em cancelar a reunião hoje. Mas falei, vamos fazer. Vamos lá? Alguma coisa sobre segurança pública, sim. Mas talvez na redação. A redação não, desculpa. A redação já tem. Mas podia falar da relação na ditadura entre os presos políticos e os criminosos, entendeu? Mas vamos ver isso outro dia. Não deixa o pessoal confuso, não. Bom, vamos lá? Repete para mim de novo. Explique a importância do ato de navegação para a economia inglesa e aponte duas ações políticas da República Puritana. Pessoal, preste atenção. A questão é uma desculpa, que quem é da UERJ já fez para mim, eu já corrigi. Ok, vocês até pediram opinião que a prova estava difícil. Então hoje eu vou fazer uma aula de aprofundar, de valorizar, para a gente tentar, pelo menos um pouco, fugir dessa crise que não tem como fugir tanto que ela está aí. Então vamos lá. Pessoal, o assunto é Revolução Puritana. Vamos nos dedicar a isso? Vamos investir nisso? Matéria do Enem, da UERJ. Vamos arrebentar? Vamos estudar isso? Fala no chat. Vamos estudar para valer? Então, a Revolução Puritana é a primeira vez no mundo que a burguesia chega ao poder.
vai ter uma aula de apoio para você que fala que a revolução vai de 40 a 60. Sim, que são os anos do movimento. Mas a revolução em si é de 42 a 49. Vamos aprofundar. 1649. Amigos, vocês têm noção? 140 anos antes da Revolução Francesa, a burguesia vai chegar ao poder na Inglaterra. Daqui a pouco eu vou fazer uma revisão disso. E quando essa revolução acontece, o rei morre e um homem chamado Oliver Cromwell assume o poder. Um homem mau, que não quis ser rei. Oi, Lanzelota, você está aqui também? Obrigado, mestre da física. Isso é Irmão, para tu acabei de ver, ó. chegar, estava vendo lá. Boa noite, vestibulando, boa noite, meu mentor, William Você vê, Campos. o cara não Estava teve assistindo aula lá. presencial, o cara não teve aula presencial e ele não vem na aula online. Isso é para você parar de acreditar em doente, gnomo. Isabela, vai ver quantos tem em física. Eu entrei em física escondido, tinha 10 quando eu entrei. Eu estava lá assistindo a aula do Carlos, estava lá assistindo. Está dando a Lá tem Isabela, resposta. depois você vê lá para mim, Júlia. Isabela, duvido que tenha 20 lá. Aula de circuito elétrico. Bom, mas vamos lá. Pessoal, então essa revolução é a primeira vez na história que a burguesia chega ao poder. E aí ela faz um negócio chamado atos de navegação, que é a pergunta da questão. O ato de navegação é um decreto, onde o Oliver Cromwell decide que o mar é inglês. Tipo o Comando Vermelho, aqui é meu. Então só pode ter coisa da Inglaterra. Se passar da Holanda, afunda, porra. Se passar de qualquer outro lugar da França, afunda. Por quê? Porque a Inglaterra estava atrasada. Onde é que nós estamos? Nós estamos em 1549. Então já tinha tido Portugal, Espanha, Expedição Marítima. Então, como é que a Inglaterra tira o atraso? Decretando os atos de navegação, que na verdade é uma coisa dura, autoritária, que diz que o mar é inglês. Só pode ter comércio em navios ingleses. Então, se não for navio inglês, afunda. Bem-vindo à aula de história. Ah, e se for Portugal? Portugal pode, que é produtor. Mas se for Holanda vendendo nosso açúcar, não pode. Isso foi a base do capitalismo na Inglaterra. Eu posso dialogar com vocês? Vamos curtir a aula? Eu vou precisar de chat. Eu quero que vocês entendam que o ato de navegação é a base da Revolução Industrial. E agora eu vou te levar para Londres. Eu vou te ensinar como é que se estuda isso em Londres. Mas você vai ter que falar em português no chat. Bom, respira fundo, se concentra. O que a Inglaterra queria com os atos de navegação? Responde só o que eu perguntar. Não inventa. Isso é uma técnica de fixação inglesa. A Inglaterra queria dominar os mares ou dividir? Eu estou de olho no chat, tá? Não, aqui não tem chamada, tá? O ERJ não tem chamada. Ok. Dominar os mares.
Com os atos de navegação, a Inglaterra vai poder alcançar mais portos ou menos portos? Muito bom. Isso aqui é quando você prova que não é aluno. Aluno é um ser passivo. Você é estudante. Você interage, acerta, erra, zoa, é zoado. Bom, para vender mais, tem que produzir mais ou menos? Muito bom. E para produzir mais, é manufatura ou maquinofatura? Bem-vindo à Inglaterra. Você acabou de estudar as origens da Revolução Industrial, que são esses atos de navegação. Pode ler para eles a primeira parte da pergunta? A resposta? Leio. A explicação. A decretação do primeiro ato de navegação, 1651, determinou que o transporte de produtos importados pela Inglaterra deveria ser feito apenas em navios ingleses ou pertencentes aos países de origem dos respectivos produtos, ampliando o processo de acumulação de capitais. Bom, você pode até colar no chat para eles, que tem. Quem é do pré-ENEM aí, só pré-ENEM. Bota agora eu, para ver se tem 10. Obrigado pela presença. Eu quis não deixar vocês sem aula, tá bom? Vamos lá, que legal. Vamos lá. Pessoal, exatamente o que eu falei, não é? Mas vamos falar mais um pouco? 1640. Isso aí é no século XVII. Ou seja, a Inglaterra estava muito atrasada. Então ela tem uma música velha, não é do tempo de vocês, que era assim: esse mar é meu, vire seu barco para lá, meu senhor. Esse mar é meu. Pois é, o mar era em inglês. Quem desrespeitasse, principalmente a Holanda, a Inglaterra afundava. Porque Cromwell é mais mal que o pica-pau. E vai te dar maior trabalhão, que vai ter duas partes sobre o Cromwell. Vocês se ferraram, porque o Cromwell, em tese, é mais efetivo que Napoleão, porque essa é a primeira revolução da história burguesa. E vocês deram sorte ou azar de cair aqui. Nós vamos estudar para valer. Qual é a segunda pergunta? A segunda, aponte duas ações políticas da República Puritana. Pois é, eu vi que quem é da UERJ mandou para mim a prova. Vocês só viram o lado ruim. Magoei. Eu adoro o Cromwell. Poxa, fiquei magoado. Vocês só chamam ele de assassino. Gente, vamos conversar. Nessa época, quem não é assassino? Fala sério, né? O Cromwell era um pastor protestante que gritava religião, religião, com a Bíblia na mão. Pegou em armas e montou um exército de carecas, cabeças redondas, porque os nobres usam aquela peruca branca, lembra? E aí ele raspou a cabeça. Esses caras, eles acabariam com o Comando Vermelho em 10 segundos. Ainda corriam atrás dos policiais.
Porque esses malucos, eles lutavam em nome de Deus. Esses caras tinham apoio do povo, que queria reforma agrária, igualdade. Depois eles até mataram o povo, depois da Revolução. Mas vamos devagarinho para você não sofrer. Essa revolução é uma revolução pitbull. Então, as consequências políticas, não é essa a pergunta, Isabela? Agora é isso, ações políticas. É o fim da monarquia, a proclamação da república. A Inglaterra foi uma república, pessoal. Tem aluno que não sabe isso até hoje, por causa do novo ensino médio. Lê para eles o gabarito. Dissolução do parlamento, conquista da Jamaica à Espanha, supressão da Câmara dos Lordes, vitórias militares contra a Holanda e a Espanha, submissão da Irlanda e da Escócia outra vez à Inglaterra, confisco e leilão das terras pertencentes à Igreja Anglicana e aos nobres que apoiaram o rei, e autoproclamação de Cromwell como Lorde Protetor das repúblicas da Inglaterra, Escócia e Irlanda. Para tudo. Esse maluco, ele não quis ser rei, mas ele virou Lorde Protetor da Inglaterra. Meus amigos, queridos alunos, ele é um ditador? Sim. É um assassino? Sim. Mas isso não vai te levar a lugar nenhum numa prova. Porque o que eles querem de você é que você saiba que Cromwell viabilizou o capitalismo na Inglaterra. Tirou o atraso com os atos de navegação. Ele fez um negócio chamado enclosures, que chama cercamento dos campos. A terra passou a ser capitalista. O nosso amigo Cromwell, quando ele fez a revolução, ele deixou os camponeses e burgueses invadiram os castelos, os feudos, matarem os nobres, cortarem as cabeças, tiveram que fugir para a França para não morrer. A Revolução Puritana acabou com o feudalismo na marra e transformou a terra em capitalista. O nome disso é cercamento dos campos, que é quando passa a ter policultura, revezamento de cultivo, adubagem, criação de ovinos, caprinos, bovinos. Aí tu fala, porra, o rio pegando fogo e o William tá falando de criação de ovelha. Por que é importante para essa aula criação de ovelha? Fala para mim no chat. Porque é da ovelha que vai sair a lã, e é a lã que vai gerar a manufatura têxtil e depois a indústria têxtil. Então, pessoal, é claro, nós temos que ser uma família. Então, eu reconheço que o Crown é um ditador, tá bom? Mas vou dizer, e daí? Ele é o cara que implantou as bases do capitalismo na Inglaterra. Você acabou de estudar, você achou até bonitinho. O que eles querem? Dominar, produzir mais, manufatura. Tudo isso foi como? Beijo e abraço? Isso foi na porrada, pessoal. Revolução. Que é o que o Estado tem que fazer. Tirar o povo das favelas da mão dos traficantes e dar saúde, emprego, educação, e não apenas usar para ganhar voto na eleição, entendeu? Mas deixa isso para lá. Então, o Cromwell, ele é terrível. O Cromwell é pior que o rei da Inglaterra e esse Doca do Comando Vermelho juntos.
Por quê? Porque ele mata achando que está certo. Ele mata achando que é a vontade de Deus. Porque ele é puritano. Eu acabei de explicar na primeira questão. E se eles ganharam a revolução, é porque Deus quis. Então isso é que é importante. É que a partir daí cria-se uma consciência capitalista na Inglaterra. Isso levou à revolução. Eu vou te ajudar, aluno. Quando é que foi o puritanismo na Inglaterra? 1524. Quando é que é a revolução que você está estudando? 1642. Ou seja, em 100 anos, o povo e a burguesia se uniram e acabaram com a nobreza. Não acabaram com toda, mas mataram boa parte. Então é isso que importa. Bom, mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Vocês se ferraram. Que eu tenho que fazer as 10 questões, mas tem questão que é mais fácil, questão que é mais difícil, questão boba. E essa é uma questão top de linha. Então agora vocês vão ter um material especial sobre a Revolução Inglesa. Só é 4 minutos só. Faz parte da aula. E depois eu ainda volto com mais 1 minuto de revisão. Tá bom? É para vocês. Vai, Isabela. Durante o século XVII, a Inglaterra passou por profundas e grandes mudanças. A Revolução Puritana, ocorrida, por assim dizer, entre os anos de 1640 e 1660, foi um conflito que transformou a monarquia inglesa em uma república sob a liderança do puritano Oliver Cromwell, marcando a primeira fase da Revolução Inglesa e consolidando o sistema parlamentar que persiste até os dias atuais. Os antecedentes desses grandes acontecimentos remontam a períodos muito anteriores, entre os séculos XVI e XVII, com fatores econômicos, políticos, sociais e religiosos que vão se somar para promover essas grandes mudanças na Inglaterra. A colonização da América trouxe riqueza, especialmente com o algodão, para a tecelagem inglesa. A ascensão da gentry definiu o curso político, pois buscavam participação política e prestígio social. A Revolução Puritana, ocorrida entre os anos de 1640 e 1660, foi desencadeada por conflitos promovidos pelo rei Jaime I e Carlos I contra o parlamento inglês. O parlamento resistia à diminuição de sua posição política e às disputas internas entre as câmaras dos lordes e a dos comuns. O conflito recebeu o nome de Revolução Puritana devido ao componente religioso. As perseguições efetivadas ao longo do século XVII pelos reis Jaime, assim como também pelo seu filho Carlos I, promoveram divisões na própria Inglaterra, levando a disputas profundas entre os puritanos e os anglicanos, que estavam em desacordo. Soma-se a essa questão o aumento dos impostos sobre a própria população, gerando ampliação do descontentamento popular. Durante a Guerra Civil, liderada por Oliver Cromwell, o apoio da Assembleia de Westminster e seu exército puritano foram fundamentais. A Revolução começou com a Revolta Escocesa no ano de 1640, levando à Guerra Civil e à formação da New Modern Army por Cromwell. Mesmo em desvantagem, o exército parlamentar liderado por Oliver Cromwell venceu no ano de 1645 a Batalha de Naseby. Oliver Cromwell assumiu o poder político e o rei Carlos I foi condenado e executado, sendo proclamado assim a República no ano de 1649. As consequências imediatas incluíram a própria criação de um governo republicano e do governo de Cromwell, em 1649 até o ano de 1658. Durante esse período, o governo republicano reprimiu revoltas e promulgou legislações, como o Ato de Navegação no ano de 1651, dando prioridade ao comércio britânico.
Após a morte de Cromwell, no ano de 1658 teve a restauração da monarquia sobre a dinastia Stuart. Isso foi no ano de 1660, ocorrendo o reinado do rei Carlos II. Contudo, as tensões revolucionárias levaram à Revolução Gloriosa do ano de 1688, consolidando o parlamento como centro do governo inglês, com base no Bill of Rights de 1689. O rei passou a ser chefe de Estado, ou seja, desempenhava um papel simbólico e cerimonial muito significativo e de enorme visibilidade enquanto o parlamento assumia o poder legislativo e a liderança do governo, ou seja, possuía o poder para, entre outras funções, criar leis e executá-las. Como vocês viram, o século XVII foi muito agitado na Inglaterra, assim como também em outras regiões do mundo. Mas se vocês ainda têm dificuldade de entender, procure ver as minhas outras videoaulas, que com certeza elas vão lhe ajudar a compreender esses momentos tão significativos da história britânica, assim como também de outros locais do mundo. Valeu, pessoal, e até a próxima! Bom, pessoal, gostaram do videozinho? Rapidinho. Bom, eu vou fazer uma revisão, tá bom? A Revolução Puritana é o rei contra o parlamento. O rei era Carlos I. Alguém sabe qual é o nome da dinastia? Chat. Não, dinastia Stuart. Quando tem guerra é Stuart, tá? Que ela fecha o parlamento. Então, é o rei versus o parlamento. O parlamento é o Oliver Cromwell. O rei é o Carlos I. Vamos ver se você entendeu. O rei representa o feudalismo ou o capitalismo? Feudalismo. Muito bom. E os puritanos? Feudalismo ou capitalismo? Muito bom. Muito bom. Então, eu vou falar do meu jeito. A Revolução Puritana é a vitória do parlamento sobre a monarquia. É a vitória de Oliver Cromwell sobre Carlos I. É a vitória do capitalismo sobre o feudalismo. É a vitória dos cabeças redondas sobre os realistas. É a vitória da gentry sobre a nobreza feudal. Ok? É a vitória da república sobre a monarquia. Só que essa revolução, ela não é a única, vai ter uma segunda, que é a gloriosa, que dura até hoje, que é sem sangue, sem violência, quando o rei passa a reinar, mas não governar. E aí a Inglaterra passa a ser uma monarquia parlamentar. Ou seja, é a revolução mais antiga da história em vigor, a gloriosa. Então vamos lá. A puritana é violenta, a gloriosa é pacífica. A puritana mata o rei, a gloriosa tira o poder do rei. O rei passa a reinar, mas não governar. Bom, qual é o objetivo de uma revolução capitalista? Pergunta meio óbvia, mas vocês costumam errar. Implantar o capitalismo. Então o povo ele vai ser usado, mas não vai ser valorizado, entendeu? Então é a partir daí que vão se criar as condições para a Revolução Industrial. Posso saber uma coisa, se vocês entenderam?
As revoluções inglesas, puritana e gloriosa, são no século XVII ou XVIII? Essa explicação é 17 ou 18? 17. E a Revolução Industrial é no mesmo século ou é no século seguinte? 17 ou 18? Entendeu como essa aula é importante? Eu sempre falo, quais são as 10 aulas mais importantes? Expansão marítima, absolutismo, reforma, Inglaterra, olha aí, ó. 2 questões. França, Primeira Guerra, Revoluções Russas, Segunda Guerra, crise de 29, nazifascismo e Segunda Guerra. Mas essa aula é uma aula top. Ah, mas eu puxei demais? Aprofundei demais? Sim, é a chance de pegar vocês mais focados. Aliás, semana que vem eu vou ao centro de Maricá e vou a Itaipuaçu. Sexta-feira no centro, terça em Itaipuaçu, que o pessoal da UERJ só vai ter aula quinta. Mas eu explico melhor a quinta-feira como é que vai ser. Eu vou fazer geral. E vou levar material, vou fazer questão, entendeu? Para a gente estar junto nesse final, entendeu? Mas agora tem uma questão bobinha. Ô, Isabela, tem que ler o texto 4, porque os alunos do Praenem não têm acesso, tá bom? Tá bom, vou Por ler favor. agora. Minuciosas até o exagero são as descrições das operações manuais de Robinson. Como ele escava a casa na rocha, cerca-a com uma paliçada, constrói um barco, aprende a modelar e a cozer vasos e tijolos. Por esse empenho e prazer em descrever as técnicas de Robinson, Defoe chegou até nós como o poeta da paciente luta do homem com a matéria, da humanidade e grandeza do fazer, da alegria de ver nascer as coisas de nossas mãos. A conduta de Defoe é, em Crusoe, bastante similar à do homem de negócios respeitador das normas que, na hora do culto, vai à igreja e bate no peito, e logo se apressa em sair para não perder tempo no trabalho. Daniel Defoe, no romance Robinson Crusoe, deixa transparecer a influência que as ideias liberais passaram a exercer sobre o comportamento de parcela da sociedade europeia ainda no século XVIII. Com base no fragmento citado, identifique um ideal liberal expresso nas ações do personagem Robinson Crusoe. Em seguida, explicite como esse ideal se opunha à organização da sociedade do antigo regime. Bom, pessoal, você que está vendo pela primeira vez, o texto tem que ser interpretado, seja múltipla escolha, seja discursivo. A resposta está no texto. Valorização do trabalho, individualismo. E o que isso contrasta com o antigo regime? Porque no passado o trabalho não era uma coisa nobre, não era importante. Muito fácil essa, né? Lê o gabarito, minha amiga. Um dos ideais e sua respectiva explicação. Individualismo. Com o individualismo, os liberais criticam a sociedade do antigo regime, que colocava a razão do Estado à frente das necessidades dos indivíduos, privilegiando determinados grupos por sua origem ou nascimento em detrimento de suas habilidades ou competências. Valorização do trabalho independentemente de sua natureza. Explicação. A dignificação de todo tipo de trabalho se contrapunha ao caráter estamental da sociedade do antigo regime,
de acordo com o qual determinadas ocupações eram indignas dos membros dos estamentos privilegiados. Viu, pessoal, como essa era tranquila? Eu vou pegar pesado em todas, mas nas que são mais importantes. A próxima questão é uma questão muito difícil. É um tema muito pesado. É o que acontece quando Napoleão perde na Europa. Qual foi o nosso pico, Isabela? 61. Poxa, nunca passa de 63. Mas tá bom. Nem com o caos no Rio. Pessoal, aqui a gente tem que ir bem devagar, porque não cai muito, mas quando cai é a morte. Direto para a pergunta. Cite duas consequências políticas ou territoriais para a Europa pós-napoleônica da utilização do princípio de legitimidade. Em seguida, explique a influência desse princípio nas lutas pela independência das colônias espanholas na América. Pessoal, na verdade, esse pedaço da matéria, tanto para o UERJ, para o Enem, é um pedaço da matéria que vocês não estudam muito, que normalmente dá no meio do ano, do primeiro ano. E no terceiro ano passa muito rápido, que é aquele pedaço que vai de 1815 a 1870. São aulas terríveis de Congresso de Viena, unificação da Itália, unificação da Alemanha. Então, isso aí podia ser pior. Mas não vou dizer que é fácil, que eu sei que não é. Mas quando Napoleão perde, tem um congresso chamado Congresso de Viena. Aquele que levou o Brasil ao Reino Unido em 1815, lembra? Esse congresso foi para reorganizar o mapa da Europa depois que o Napoleão perdeu. Ele tinha 3 princípios. O primeiro era esse: legitimidade. Cada país voltaria a ter o que era seu. Ok? Tudo que Napoleão invadiu vai ser devolvido a quem de direito. Vão voltar as monarquias absolutas. É um período conservador. Quando você estudou, se estudou, chamava período da restauração. Restaura o absolutismo na Europa, ou em parte dela. Então ele perguntou um princípio só, das legitimidades. Mas você deu azar, vai ver os 3. Outro princípio, ou sorte, era o princípio das compensações. A França vai ter que indenizar todos os países que ela invadiu. Tipo o Tratado de Versalhes. Vamos devagar, Miguel. Tá chegando lá. Então, legitimidade. Cada país voltaria a ter o que era seu. Compensações. A França iria compensar todo mundo que ela agrediu. E por último, esse do Miguel, princípio das intervenções, que era o direito de intervir em qualquer país ameaçado por uma revolução, que é o que gera a Santa Aliança. O que é a Santa Aliança? É um explicitamento das legitimidades, ou seja, é um exército antiliberal em toda a Europa. É o chamado período conservador. Agora, ele foi malvado. Lê a segunda parte, por favor, para os alunos.
Em seguida, explique a influência desse princípio nas lutas pela independência das colônias espanholas na América. Eu achei isso muito malvado, entendeu? Porque isso é para o aluno, no caso da UERJ, não acertar de jeito nenhum. Porque já é difícil acertar a primeira parte. Na verdade, quando houve a Revolução Francesa, Napoleão invadiu a Espanha. E isso estimulou a independência da América Espanhola. Quando Napoleão perdeu, a Espanha queria ajuda para retomar as suas colônias. Isso vai até gerar a doutrina Monroe. Olha como tudo mistura. Em 1825, 1823. América para os americanos. Porque estavam com medo da Europa invadir a América Latina, Brasil não, América Espanhola, para garantir os direitos da Espanha. Mas isso não aconteceu. Vamos devagar. Lê a primeira parte da resposta para eles. Tá. Consequências: dissolução da Confederação do Reno, ausência de partilha territorial da França, recolocação no poder das dinastias europeias destronadas durante a expansão napoleônica, reorganização do mapa europeu, levando-se em consideração os direitos tradicionais das dinastias consideradas legítimas e restaurando-se as fronteiras anteriores a 1791. Essa é a primeira parte. Vamos devagar, pessoal. Não tem que saber isso tudo. Tem que saber a palavra restauração. Ou seja, vai ter um retorno ao que havia antes da Revolução Francesa crescer. Tudo que Napoleão invadiu foi devolvido. Menos. Deixa eu ver se você se lembra dessa aula. Você não tem obrigação de lembrar. Nós estamos juntos aqui, em paz, tá bom? Meu filho falou que errou, são 64 mortos. 81 é preso, ele viu errado. Ele tem 13 anos, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. Cada país voltou a ter o que era seu. Então responde para mim. No caso da França, desculpa, eu tenho essa mania de ver se você entendeu. No caso da França, a França ficou igual ao que era antes, maior do que era antes ou menor do que era antes? Agora eu quero ver se tu sabe mesmo. Com o princípio da legitimidade, a França ficou igual, maior ou menor? Tem que pensar, pessoal. Ela ficou igual. Ninguém acertou. Cada país voltou a ter o que era seu. A Isabela até. Ô, Isabela, lê de novo aquela parte que você leu que fala sobre a França. A ausência de partilha territorial da França. Cada país voltou a ter o que era seu. Viu? Você ia errar, né? Sozinho você ia errar. Cada país. Não. O Haiti se torna independente antes disso. Você caiu na euforia do saber. O Haiti se torna independente em 1804. Nós estamos em 1815. Mortal. Vamos que vamos, vamos que vamos. Entendeu, Caio Souza? Vamos embora que hoje seria uma das aulas mais pesadas da UERJ. Aí a gente tem os convidados,
Eles devem estar achando um horror estudar aqui. Mas é que vocês deram azar mesmo. É isso aí. Ó. Ainda tem uns malucos no chat, ó. Aqui, ó. Ah, não, essa aqui é a resposta. Vai. A segunda pergunta. Posso ler a resposta? É melhor. A explicação, a segunda parte. Esse princípio, por tentar frear os processos de autonomia que haviam se instalado na região, ampliou ainda mais as insatisfações dos diferentes setores das aristocracias coloniais, que, organizadas em cabildos livres, comandaram as lutas pela independência dos vice-reinos coloniais. Deixa eu ajudar vocês. Cabildo é Câmara Municipal. Tá bom? É o nome argentino para Câmara Municipal. Não complica. O que acontece? Presta bem atenção. Vou falar do jeito William. Os argentinos foram em 1816. O México, 1821. Os caras estavam sonhando com a independência. Quando vem essa coisa de legitimidade, eles ficam com medo da Espanha voltar a ter força. É um efeito indireto, entendeu? Eles ficam mais putos ainda com a Espanha. Não, o princípio da legitimidade não apoia a independência da América Espanhola, mas ele acaba acelerando por conta do medo de que a Espanha ficasse fortalecida e tentasse recuperar a América. Entenderam como é complexo? Deu para entender? Eu estou no chat. É um efeito colateral, entendeu? Pessoal, fala comigo. A França invadiu a Espanha. Beleza! A América Espanhola começou a ficar mais livre. Aí a Espanha volta a ser livre. Perigo! A Espanha vai querer nos controlar de novo. Entenderam? Pessoal, preciso saber se vocês entenderam. Às vezes eu acho difícil, vocês acham fácil. Mas não é fácil isso. Na discursiva, metade errou. Vamos lá, agora uma questão muito importante. Meia dúzia. Que horas são, Isabela? 8h30. Tá bom. Vamos lá, meia dúzia. A meia dúzia é sobre a greve geral de 17. É um grande tema. Eu notei muita dificuldade e isso fez com que esse assunto se tornasse um assunto especial, que pode cair em qualquer lugar. Vamos embora? Lê a pergunta para mim. Indique 4 razões que contribuíram para esse movimento no início do século XX, para que ele se encontrasse na situação descrita nos fragmentos. Pessoal, isso aqui é a aula que eu vou te dar. Mas antes eu vou te testar. Revisão. Eu vou fazer assim quinta-feira a história do Brasil. Me diz aí, quem criou o movimento sindical no Brasil? Responde só as opções que eu vou dar. Não inventa. Socialistas, comunistas ou anarquistas? Bora sofrer, pessoal. É que não dá para brincar muito, né? Não tem muita graça. Chega, chega, chega. Não gostei, não gostei. Anarquistas. Mas são anarquistas brasileiros ou estrangeiros? Sim, porque primeiro chegaram os anarquistas.
para o Brasil. Esses anarquistas é que vão virar socialistas e comunistas em 22. Em 17 é revolução na Rússia, mas não tem Zap, não tem YouTube, não tem uma coisa a ver com a outra. Os imigrantes italianos, espanhóis, portugueses é que trazem a ideia de sindicato para o Brasil. Viu como é importante a gente estar junto? Só que eles eram tratados como caso de polícia. Eram expulsos do país, não tinha lei trabalhista. Lê para eles a resposta. Pode ler todas. Tá. Razões. Divisão interna do movimento operário, reduzido o peso da indústria na economia brasileira, pequena repercussão pública dos movimentos grevistas, esperança de muitos trabalhadores estrangeiros em retornar à Europa, posição contrária da maioria dos anarquistas à luta por leis trabalhistas, reduzida tendência à organização dos trabalhadores fabris em sindicatos, receio entre os trabalhadores em função de listas negras nas indústrias e legislação essencialmente repressiva, com a questão social sendo tratada como caso de polícia. Pessoal, você sabe que eu vou aprontar contigo agora, né? Eu vou aprontar contigo agora. Eu separei 3 minutinhos sobre esse assunto, porque vocês têm que estudar mais isso, entendeu? Todo mundo. Mas é o último vídeo que tem. Juro. Mas isso é aprofundamento, é qualidade de ensino. Vai lá, Isa. A gente fala agora sobre a história de luta dos trabalhadores. Entre junho e julho de 1917, operários paralisaram indústrias e comércios em todo o país durante 45 dias, como resultado de uma grande manifestação política da classe trabalhadora. No ano do centenário da Greve Geral de 1917, o seu jornal reuniu 2 historiadores para resgatar essa importante memória do movimento operário. Vamos ver. A greve de julho de 1917 é considerado, praticamente por todos os historiadores, o momento que o proletariado brasileiro nasce, se forma como classe. É esse o momento. Antes foi um período longo de incubação, mas aí, dessa luta, o proletariado sai como classe e daí vai se desenvolver a ideia de um sindicato moderno. Esta é a importância desta greve. Então, um grupo de operários de uma fábrica muito grande, de 2.000 operários, que é uma fábrica grande, que é na fábrica Crespi, do senhor Rodolfo Crespi, italiano, que era na Moca, eles pediram um aumento de salário. Mas pediram, sobretudo, o que mais importava para eles era redução da jornada de trabalho e proibição do trabalho infantil e também do trabalho feminino à noite. Quer dizer, era um bloco de reivindicações muito bem articuladas. A resposta dos patrões foi polícia. Como era normal, foi polícia. Só que essa greve Crespi, ela pegou como um rastrilho de pólvora, foi pegando todas as fábricas. É um momento muito importante na história brasileira e eu acredito que o movimento sindical brasileiro de hoje, ele precisa celebrar essa data. Durante cerca de 3, 4 dias, a cidade de São Paulo ela vai estar totalmente paralisada nas mãos dos trabalhadores. Se a gente pensar em termos numéricos, né, São Paulo, em 1917, ela tem mais ou menos 550 mil habitantes. Os números da época registram cerca de 100 mil trabalhadores parados. E eu acho que com esse mote do centenário a gente precisa retomar, rever essa greve, tirar lições importantes dessa greve. Eu acho que uma das coisas que a gente pode recuperar da greve de 17
é um sentimento de que o trabalhador ele precisa defender seus interesses independente do governo que esteja no momento, né? Se o trabalhador defende de maneira intransigente os seus interesses, as suas demandas, independente do governo que está atual, ele fica mais resguardado. E é óbvio que um governo mais democrático, como era o do governo do presidente Lula e progressista, ele vai pressionado, ele atende mais às reivindicações dos trabalhadores do que um governo, por exemplo, do ilegítimo Temer. Esse governo vai acabar com a CLT, esse é o grande objetivo. Quando eu digo CLT, eu quero dizer tudo. É a previdência, é o horário de trabalho. Trazendo para os dias atuais, a greve é isso. A greve, diferente de qualquer outra manifestação da classe trabalhadora, ela garante, ela é um instrumento muito efetivo para garantir direitos ou a manutenção de direitos já atingidos, mas o seu principal saldo, sempre, ela gera consciência de classe. Você não consegue nada. O trabalhador não consegue nada se não luta. E a luta tem que ser áspera, dura, continuada, inteligente, articulada. Esse é o legado, porque tudo que foi feito depois pelas classes dominantes foi tentar esconder essa greve e outras. Tentar esconder, porque essa é uma greve maldita, porque ela foi vitoriosa. O que houve aí? Acabou. Ah, que bom. Pessoal, o Vargas, ele quando entra, ele fecha os sindicatos e dá a lei trabalhista. Mas antes, essas greves aí era padeiro, era açougueiro, o trabalhador de loja, entendeu? Não tinha muito trabalhador industrial. Mas foi o início de tudo, tá bom? Gostaram? Vamos lá. Vamos lá, 7, vamos dar um sprint aí. 7. Indique 2 transformações na geopolítica mundial decorrente desses tratados complementares. Em seguida, cite 2 países que foram submetidos a eles. Pois é, isso aqui, sabe, é bom porque é a Primeira Guerra Mundial, é período entre guerras. É bom para você, aluno. Mas é muito ridículo, né? Porque, na verdade, o cara põe tratados complementares que o texto dá uma ajuda, mas se o cara souber tratado de Versalhes, acabou. É fim dos impérios, surgimento de novas nações. Quem foi submetido? Áustria, Hungria, Alemanha. Entendeu? É uma questão mais básica. Não, chega a ser até meio boba, uma prova específica. Porque o Tratado de Versalhes, ele encerra os impérios, culpabiliza a Alemanha e os complementares, os aliados da Alemanha. Não é má vontade minha, mas era uma tentativa de ver se o aluno não lembrava que isso aí é Versalhes. Vamos lá, leia para mim as opções de gabarito. Transformações. Desaparecimentos de impérios centrais multiétnicos e pluriculturais, como o austro-húngaro e o turco-otomano. Surgimento de novos estados no leste europeu, Tchecoslováquia, Polônia e Iugoslávia, além da Áustria e da Hungria, separadas uma da outra. Entrega de territórios anteriormente turcos ao Reino Unido, Palestina, Jordânia e Mesopotâmia, e a França, Líbano e Síria, pela Liga das Nações. E reforço da política de isolamento imposta à Rússia, com a criação de um cordão sanitário
formado também por países surgidos da degradação do Império Austro-Húngaro. E os países foram Áustria, Hungria, Bulgária e Turquia. Pois é, o que eu vi, alguns botaram Itália. Itália não. Pessoal, vocês têm que aceitar. A Itália ganhou a Primeira Guerra. Não levou nada. Porque a Itália, ela ficou dos 3 lados possíveis. Antes da guerra, estava com a Tríplice Entente. Perdão, Tríplice Aliança. Quando a guerra começou, ficou neutra. Quando a guerra estava acabando, mudou de lado para o lado vencedor, Tríplice Entente. Achou que ia ganhar e não ganhou. Então, quem botou Itália tá errado, entendeu? Isso, Andressa. Brest-Litovsk para tirar a Rússia da guerra. Quando Lenin tirou a Rússia da guerra. Tudo bem? Vamos lá. Isabela, Oi. vamos nos organizar. Você tem que fazer o sorteio do livro, tá? Tá, vou fazer ele e já falo aqui. Enquanto eu faço a próxima questão, o sorteio é por aplicativo, né? Isso, é um site, isso. Aí Bem rapidinho, você quando terminar eu anuncio o consegue ganhador. dar. A Amanda não tá aí para te ajudar, não, né? Ela tá em química, né? Não. Não Em tá para te física, ajudar, né? não? Não, mas não precisa não, já tá tudo preparado. Quantos alunos tem em física? O pico foi 18. Pô, eu tô falando. Entendeu? É. Água é água, óleo é óleo. Entendeu? Só não quer se misturar. Bom, atenção, você que é da UERJ, você vai ter uma enquete às 10 da noite para fechar os temas da aula de quinta de Brasil. Geral, semana que vem, o pessoal do Enem vai ter redação com a Paty para o Enem. A gente pode abrir para vocês. Ou pode fazer geral comigo aqui, entendeu? Bom, vamos lá. Essa questão foi uma boa questão, mas é um assunto interessante porque a questão 6 foi de República Velha. E a 7 também. Notaram isso? Não notaram, né? Leia aí para mim a pergunta. Identifique, a partir da tela apresentada, duas características da ordem socioeconômica defendida pelos modernistas na década de 1920. Em seguida, explique de que forma elas contradizem a política e a economia brasileiras vigentes à época. Pois é, pessoal. A Semana de Arte Moderna vai defender um Brasil diferente. O Brasil mostra a sua cara. Um Brasil que não fosse só cafeicultor. Um Brasil que tivesse progresso, modernização. Vão ter novas fábricas por causa da Primeira Guerra Mundial. O Brasil subiu de 7.300 fábricas para 13.000. Então, eles vão ter um sonho de modernização. E aí embaixo ele pergunta, explique por que é contraditório. Porque o Brasil era dominado pelos fazendeiros, pelo café, pela política do café com leite, entendeu? Ele quis estimular a contradição. Lê aí para eles o gabarito. Tá.
desenvolvimento urbano, desenvolvimento industrial e modernidade tecnológica. Segunda parte. O desenvolvimento dos centros urbanos e a industrialização eram vistos como símbolos de modernidade pelos integrantes da Semana da Arte Moderna, que assim opunham-se ao modelo agrário exportador vigente e ao domínio das tradicionais oligarquias agrárias que controlavam o cenário político do país, por meio de currais eleitorais e do voto de cabresto. Assim, colocava-se em xeque a vocação agrária da sociedade brasileira, pressuposto de políticas econômicas, financeiras e tributárias empreendidas por governos republicanos. Pessoal, folha de resposta é chique, mas você tem que ser prático. Eles queriam industrialização, mas o Brasil era agrícola, campeão de exportação de café. O voto era de cabresto, política do café com leite, entendeu? Eu diria que era uma questão para o aluno explicar, mostrar serviço, entendeu? Ganhar ponto, entendeu? Pessoal da UERJ, vocês têm uma discursiva para entregar, pode ser até sexta-feira, mas não pode desandar, não pode perder a prática. Já caiu para 52 nessa última. Tudo bem que essa prova de hoje foi a mais difícil até agora, mas não pode desandar, entendeu? E na quinta-feira, a gente já vai soltar outra prova. 2008. O que não vai ter é aula terça-feira, porque você está ganhando na enquete, reduzir para uma só. Bom, 9. O William já tem o resultado aqui do sorteio. Mas você consegue o nome e o número ou só o número? Os dois. Foi Ó, número 7, Ana Luísa Vieira. número 7? Isso. A Ana colocou a família toda para comprar. Ela comprou uns 5 números. Poxa, Ana, parabéns. Ana, você mora onde? Que lugar do Rio de Janeiro? Ah, Niterói é fácil. É caminho entre Maricá e Rio. Tá bom, agora não que a gente está em aula, parabéns, mas hoje não. Mas depois você pode passar para mim e para Isabela, para os dois, o endereço, os detalhes. Mas hoje não vai acontecer nada, né? Com o Rio de Janeiro em crise, não tem como, né? A gente tem aluno na UF, funcionário que estuda na UF, de repente a gente combina, entendeu? Entregar em mãos, vai dar certo. Mas hoje é um dia morto, né? Hoje a gente não sai de casa nem para ir na padaria. Parabéns. Você é candidato a que curso? Ah, aqui a maioria do pessoal é para a direita. Tá bom, vamos lá. Aqui é a Revolução dos Cravos, tá? Tá bom? Música do Chico Buarque, 74. Duas razões que levaram o exército português à liderança e a principal consequência. Pessoal, aqui é o fascismo em Portugal, que vem desde o período da Segunda Guerra. É o salazarismo, né? E depois de muitos anos e décadas, os militares vão ficar contra a ditadura por conta deles serem explorados nas guerras. Nem sempre só porque é exército é ruim. Tenentismo é exército é bom.
posse do JK, Marechal Lote Exército, é bom. Tem que tomar cuidado, entendeu? A Revolução dos Cravos é uma revolução liderada pelos militares portugueses contra o fascismo, entendeu? Que se chama salazarismo. As colônias de Portugal foram as últimas a se libertarem: Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. Tanto é que é chamado de descolonização tardia, que foi só na década de 70, entendeu? Principal consequência: fim do sistema colonial ou democratização de Portugal. E foi daí, dessa época para cá, que Portugal cresceu, se fortaleceu, entendeu? Mas dê a resposta para eles, devagar. Razões: queda vertiginosa da economia portuguesa, desgaste das tropas portuguesas em prolongadas guerras coloniais, forte migração de jovens para a Europa e o Brasil para não participarem do conflito, crescimento de reivindicações corporativas das Forças Armadas, que aos poucos foram ganhando conotação política. Consequência: fim do antigo sistema colonial português, com o reconhecimento pelo governo de Portugal das independências das suas colônias africanas, Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Pessoal, vocês vieram para a aula, eu estou grato a vocês, mas eu tenho que ferrar vocês um pouquinho, né? Porque essa questão, na verdade, tem a ver com descolonização afroasiática, que é um assunto que vocês já estudam muito, né? Então, um minutinho a mais pode ser útil. Tem 3 tipos de descolonização. Chat, qual é a primeira? Bora, amores. É claro que vai ter dor. Eu estou olhando o chat. Descolonização afroasiática. Tem 3 tipos. 1, 2, 3. Qual é o primeiro? Ninguém sabe. Não, no mundo, esquece a América. Você está em 1974. Revisão de descolonização. O primeiro é o Pacífico, descolonização pacífica. Qual é o país da descolonização pacífica? Qual é a metrópole? Não, em Inglaterra, pessoal. Qual é a metrópole, pessoal? Tá todo mundo cansado já, né? Descolonização pacífica. Metrópole. Em Inglaterra. Mas já que vocês fizeram errado, exemplos de colônias: Índia e África do Sul. É melhor fazer uma colinha para eles. Anos 50, descolonização pacífica, Inglaterra, exemplo Índia e África do Sul. Melhor fazer uma colinha. Vamos lá, vou ajudar. Qual é a segunda? Anos 60. É muito mais fácil estudar desse jeito. Ninguém sabe. Violenta. Cara, vocês estão perdidos mesmo, hein? Que bom que tem essa questão. Anos 60. Violenta. Qual é a metrópole? França. Valeu, Miguel.
Dois exemplos de colônia. Um é famoso, caiu no segundo aqui. Miguel, tu é muito chique, mas para eles, tá, para a galera, tá bom, Argélia. Miguel vai ser professor de geografia. Acho que vai em primeiro lugar, segundo, terceiro. Esse moleque, em 12 discursivas, tem uma média de 18,39 total vistos. Esse moleque é maluco. É França, Argélia e Vietnã. Ó, não tô vendo a colinha, hein? Essa colinha pode te salvar, hein? No Enem, na UERJ. Descolonização afroasiática. Tipos: pacífica, anos 50, Inglaterra, exemplo, Índia e África do Sul. Violenta, anos 60, França, Argélia, Marrocos e Vietnã. E agora da aula que você tá. Tardia, anos 70, Metrópole, Portugal. Exemplo: Marrocos, Guiné-Bissau e Angola. Brinca com isso não, hein? Não saber é um direito, que a gente está muito longe da prova ainda. Mas bobear na revisão é mortal, né? Posso fazer uma maldadezinha? Se te perguntarem a descolonização das colônias portuguesas foi tardia, tá bom, anos 70. Mas você, como aluno, diria que elas foram mais violentas ou mais pacíficas? Te peguei. Não, Gláucia, violenta, porque demorou mais a acabar. Tem que tomar cuidado com esses detalhes. Vocês têm que ter calma, entender as perguntas, entendeu? São bons alunos. Mas é que nem a próxima pergunta. A próxima pergunta era uma pergunta ridícula. É porque as últimas perguntas do número 10 tinham sido impossíveis. Aí eu falei, vou botar a provinha mole agora, para não ter problema, entendeu? Ei, botaram Marrocos em Portugal aqui no chat. É Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. A França está certa. Vamos lá? Isabela, qual é o nosso número máximo? 63. Porra, empatou. Que bom. Mas vamos lá. Pessoal, questão 10, última questão. Lembrando que quinta-feira é Brasil. E vai ter que escolher os temas hoje, que não dá para ver tudo. São 10 temas. Pessoal que é convidado do Enem, vocês já escolheram, tá bom? Vocês escolheram em 20. Aí eu peguei os 12, eles vão escolher 10. Não complica que eu sei que eu estou fazendo, tá bom? Vamos lá. 10. Pode ler para mim? Indique o significado político da queda do Muro de Berlim para a Alemanha e o significado simbólico desse acontecimento para o contexto político internacional. Pois é, pessoal. Isso aí era um presente de Deus. Porque a Guerra Fria, todo mundo sabe que Guerra Fria é o assunto que mais cai na UERJ. Até
A criança na barriga de quem você conhece. O que cai mais na UERJ? Guerra Fria. Todo mundo sabe disso. Então é uma brincadeira. O significado político é a unificação do país. E o simbólico é o fim da Guerra Fria. Entendeu? Era uma mão com açúcar. É claro que tem gente que erra. Existe. Aí é o Miguel. O Miguel vai ser professor, pessoal. Esquece o Miguel, pessoal. Fim da cortina de ferro. Esquece o Miguel. Tá certo, mas é o Miguel, né? Vamos lá, lê para eles o gabarito que já passou da hora. Significado político. Para a Alemanha, a destruição do Muro de Berlim definiu o início do processo de sua reunificação política. Significado simbólico. No contexto político internacional, a queda do Muro de Berlim simbolizou o fim da Guerra Fria, do domínio soviético sobre a Europa e do leste e, sobretudo, um marco do descrédito da via socialista como contratempo à via capitalista. Pessoal, isso foi em 1989. Esse vestibular é o vestibular de 2009. 20 anos. Só para você ver que não é coincidência. Viu? Bom, pessoal, foi muito bom. Eu quero agradecer a vocês. Foi muito difícil, porque essa prova é muito difícil mesmo. E não pode viver só de prova fácil, entendeu? É uma prova difícil. Os convidados deram azar, mas o Marcos sugeriu convidar. Vocês foram guerreiros e guerreiras, estudaram bastante coisa, entendeu? Quinta-feira que eu acho importante essa gente estar junto, fazer uma aula maior, mais mobilizada, porque na quinta que vem eu vou dar o resto, ou eu vou corrigir prova, ou eu vou dar geral, entendeu? Pro Enem. E os alunos é que vão decidir. Porque no Enem o pessoal não gosta de online, eu vou botar uma aula de redação pro Enem, entendeu? E vou pessoalmente em Itaipuaçu na terça e no centro na sexta, entendeu? É isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Glaucia. Vou ver os jornais agora.